Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Graziela Santiago, coordenadora de conhecimento do GIF, e gostaria de dar início à sessão Desafios da Mobilização, como transformar a comunicação em realidades concretas. Essa mesa será mediada por Francine Lemos, da Cause, e terá como palestrantes a Adriana Charru, do Greenpeace, Ana Maria Mello, do movimento Põe no Rótulo, e Ana Lívia Arida, fundadora do Minha Sampa, que está aqui hoje substituindo o Miguel Lago, do Meu Rio, que não pôde estar conosco hoje. Eu gostaria só de dar um recadinho antes da gente começar, que a gente ainda tem muito evento para acontecer amanhã, então baixem o nosso aplicativo no Attendify, procurem por congresso e, enfim, interajam bastante com a gente lá, saibam todas as novidades por lá, tá certo? E antes de começar mesmo o debate, a gente vai só ver um vídeo que a gente vai passar aqui rapidinho. Obrigada a todos e tenham uma ótima sessão. Boa noite a todos e a todas. Bom, como... Ouvi alguma coisa? Bom, sou Francine, sócia da Cause. E essa pergunta que a gente deixa no vídeo, aliás, que eu gostaria de fazer um agradecimento ao pessoal do Social Docs, que fez gentilmente, é a pergunta que vai nortear hoje a nossa discussão, no momento do país em que, acho que do país e do mundo, que a gente vê esse espírito crítico renascer, a gente quer responder o que está por trás dessas mobilizações e como transformar a comunicação, como a comunicação ela pode ajudar a transformar realidades em ações concretas. No nosso dia a dia, lá na Cause, que é uma consultoria que apoia organizações e marcas a fazer gestão de suas causas e comunicar e engajar diversos públicos, a gente sempre nos questiona qual que é o melhor formato, qual que é a melhor mensagem, que abordagem, como fazer isso. E hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com pessoas incríveis que conseguiram fazer isso no dia a dia. E a gente vai ouvir um pouco essas histórias, como isso foi feito. Para começar, queria que vocês dessem boas-vindas, então vou apresentar, acho que não sei se vocês conseguiram ver quem é quem, a Ana Mello, do Põe no Rótulo. Adriana Charru, do Greenpeace, que vai trazer carne ao molho de madeira, como case, e Ana Lívia, que felizmente esteve aqui com a gente, né, por um imprevisto, que foi uma das fundadoras do Minha Sampa. A ideia, a gente vai passar, então, eu vou passar a palavra para elas, a gente vai ver os 3 cases, e depois a gente abre para um debate, uma discussão, espero que todos possam participar. Começando com a Ana Lívia. Oi, gente, boa noite. Eu vou começar com um vídeo, mas antes eu queria perguntar quem conhece a Minha Sampa ou o Meu Rio? Bastante gente, legal. Como a Francine já contou, eu sou fundadora da Minha Sampa, já era conselheira do Meu Rio antes, e acho que a coisa que mais me mobilizou para começar a organização aqui em São Paulo, foi pensar como é que a gente conseguia, de fato, não só mobilizar pessoas, mas fazer com que as pessoas usassem esse poder que elas têm para gerar transformações na realidade. Eu vi em volta de mim muita gente, de um lado, às vezes, apática, de outro, às vezes, indignada, mas, muitas vezes, as pessoas não sabiam o que fazer com a sua própria indignação ou com os seus próprios desejos de mudança. Uma das coisas que eu mais me lembro, quando eu comecei a Minha Sampa, era um sentimento de assistir o Jornal Nacional.
você vê a quantidade de tragédias, injustiças e coisas acontecendo e coisas que precisam mudar. Só que acaba o jornal e você não tem nada para fazer depois daquilo, né? Você volta para a sua vida. E aí eu ficava com aquela inquietude de não é possível que a gente, como cidadãos, não tem poder de transformar as coisas, né? E um dos desafios da minha Sampa é justamente esse. Como é que a gente canaliza juntos o nosso poder de transformação. E a gente usa essencialmente a comunicação para fazer isso. E aqui, então, eu vou pedir para o pessoal colocar o videozinho da minha Sampa, mas depois do videozinho, a ideia eu não vou contar só de um case para vocês, eu vou contar de alguns, mas eu também vou trazer um pouco o que a gente usa de metodologia. Porque acho que tocar corações e mentes e mobilizar as pessoas para ação exige estratégia. E essa estratégia ela é possível para várias organizações com várias causas diferentes. E uma das coisas que eu gostaria é compartilhar isso com vocês para que todo mundo depois possa usar nas suas diferentes causas e organizações. Vocês podem soltar o videozinho da minha Sampa? São Paulo é uma cidade muito separada, muito desigual, que a gente se mistura menos do que deveria. De um lado você tem os governantes e os políticos se encastelando, você tem uma sociedade civil tentando abrir e acabar com essas fronteiras. A gente tem um modus operandi do governo de excluir a participação. Só que não, a gente precisa fazer todo mundo junto. Você começa a entender, tá, tem muita coisa ruim acontecendo. Ao mesmo tempo você começa a entender e olhar a quantidade de gente que está se mexendo para poder solucionar esse problema. A minha Sampa ela quer que as pessoas participem mais das decisões políticas da cidade. E a gente brinca que a sociedade faça isso antes que os políticos façam sozinhos. A gente não trabalha com uma causa específica. A gente atua em várias frentes, assim, que tem a ver com a cidade de São Paulo. Todo dia você acorda, pega os jornais, olha pra cidade. Como que tá a Cracolândia? Como que tá o lance das ruas abertas? Quando a gente começou a planejar o lançamento da minha Sampa em maio de 2014, que a gente buscava uma mudança concreta, uma mudança real na maneira como as pessoas vivem a cidade no seu dia a dia. A gente chamou outras organizações, outros ativistas, outros coletivos e criou a muitas mãos uma série de táticas para pressionar a Prefeitura de São Paulo a criar uma política que tornasse a Avenida Paulista um espaço de convivência. 2 anos depois do início da mobilização, o prefeito Haddad publicou no Diário Oficial, oficializando a Paulista Aberta e o programa As Ruas Abertas. Eu acho que todo mundo deveria vir. Acho super bacana encontrar pessoas de várias classes sociais. Eu achei que foi um projeto muito valioso para a cidade. Ver o tanto que movimenta, tantas pessoas que tem aqui se divertindo, fazendo negócio, movimentando a cidade. Trabalha muito numa lógica de rede, de parceria, para que a gente tenha um pulso da cidade, mas também que a gente trabalhe com eles na produção de mudança. Tem todo um exercício mesmo de tradução que a minha Sampa ajuda a fazer. Tipo, quais são os caminhos possíveis e quais são os recursos tecnológicos que eu posso entregar para facilitar os acessos desses movimentos. Normal, vereadores virem até nós e falarem: eu estou recebendo e-mail de vocês, eu sei já que vocês estão querendo isso. Eles sentem a pressão na prática. Em janeiro desse ano, a gente recebeu a notícia de que a gestão Dória havia mudado um decreto sobre zeladoria urbana e que isso afeta muito a população em situação de rua. Sempre quando passava isso, eles só davam uma olhada e deixavam sempre os nossos pertences e ia embora, né? E agora tá levando tudo. E a gente sabe que essa gestão se preocupa muito com a própria imagem. Então a gente criou um mini-doc contando direito essa história. O caso do Samir, por exemplo, não é um caso isolado. É a assinatura do prefeito ali no decreto que permite. Foram 3,5 milhões de pessoas que viram aquilo. E a partir daquele vídeo, não só emitiram uma portaria regulamentando aquilo e proibindo a retirada dos pertences, como a pauta de pessoas em situação de rua virou uma prioridade na cidade de São Paulo. As pessoas elas não têm a dimensão da importância da política municipal, da importância de você se envolver com a sua cidade, porque é o lugar onde você existe, no fim das contas. A minha Sampa
vai ser esse canal em que as pessoas possam exercitar essa democracia, esse espírito cívico, e que elas precisam elas mesmas decidir quais são as mudanças que elas querem ver. É um trabalho que a cidade precisa que alguém faça. Dá pra conversar, a gente quer conversar com todo mundo. A gente trabalha para melhorar o futuro da cidade de São Paulo, mas também tentando já fazer isso no presente. Você não pode falar de democracia e você não pode falar de cidadania plena se você não conseguir garantir que todo mundo esteja no mesmo patamar de direitos. O futuro, assim, é a cidade cada vez mais humana. É uma cidade que seja capaz de cada vez mais absorver e reconhecer a diversidade que existe nela. Boa, vocês podem colocar minha apresentação agora, por favor? Vamos ver se está funcionando? Show. Vamos lá. Acho que como o nosso desafio aqui é conversar um pouco sobre como que a gente mobiliza pessoas, como que a gente move as pessoas para agir concretamente no mundo, eu acho legal sempre começar pensando o que significa mobilizar alguém, né? Eu trouxe aqui uma definição do Bernardo Toro, mas, para mim, mobilizar significa sempre a gente conseguir unir, né? Cabeça, coração e mão. É a gente conseguir mobilizar as pessoas emocionalmente, fazer com que elas se toquem profundamente por alguma causa. É a gente apresentar para elas dados, informações que sejam relevantes, que embasem aquilo, e a gente dá para elas um canal de ação, que elas possam, de fato, botar a mão na massa. Então, sempre quando a gente pensa em mobilização, para mim, a gente está falando desses 3 componentes. Quando a gente pensa na estrutura que a Minha Sampa usa, né, tem algumas outras coisas que a gente pensa e que ajudam a estruturar as nossas campanhas. A primeira que eu coloquei aqui como responsabilidade é no sentido de que, se a gente não se entende responsável em alguma medida por alguma coisa, é muito difícil a gente se mobilizar. Então, quando eu vejo uma injustiça, quando eu vejo o que está acontecendo com a cidade, no caso da Minha Sampa, se aquilo não me pertence, se a cidade não me pertence, se eu não me sinto parte dela, eu não vou me mobilizar. Então, tem um desafio aí, quase um desafio de cidadania, que é: eu sou, sim, responsável pelo que está acontecendo na minha cidade, com a escola do meu bairro, com o filho do meu vizinho, né? Então, tem um elemento de responsabilidade aí que é importante. Aqui tem um elemento que é muito forte da Minha Sampa, né? Que é essa coisa do reconhecimento do direito como meu. A Minha Sampa trabalha muito na pauta da cidade, e por isso que tem esse elemento que é: se eu não sentir que a cidade é minha responsabilidade, aquilo também é meu direito e é meu dever, de novo, a gente acaba não se mobilizando. E acho que o terceiro elemento que eu gosto de trazer logo no começo é a chance de vitória. Por quê? Porque, se a causa é perdida, a gente não se mobiliza. Se a gente não sente que existe uma chance de vitória, nem que seja muito pequenininha, nem que seja lá no fundo, é muito difícil a gente romper a nossa inércia e acreditar que vale a pena investir e lutar por alguma coisa. E, às vezes, isso é uma coisa que eu vou mostrar aqui, uma estratégia que funciona super para a gente pensar em chance de vitória é: claro, se a gente pensar que nossa missão é mudar o mundo, realmente pode ser que a gente fique paralisado. Porque, bom, como é que eu começo, para onde eu vou, o que eu faço primeiro? Mas, às vezes, a gente pensa que a gente pode dividir o nosso grande objetivo em várias etapas menores e que a gente pode começar pela primeira, e que a primeira, sim, a gente pode ganhar, aí sim a gente tem uma chance de vitória que pode mobilizar as pessoas. Eu trouxe aqui um pouquinho como é que a gente identifica uma mobilização, porque, na verdade, isso traz alguns elementos que são muito importantes na hora de você gerar engajamento. Então, a primeira questão é a questão da urgência. Eu acho que isso é uma coisa um pouco do ser humano, mas os problemas que o nosso país enfrenta estão postos hoje, ontem, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e provavelmente estarão amanhã e depois. Então, normalmente, o momento em que as pessoas mais se mobilizam para agir é o momento em que aquilo ganha alguma urgência. E pode ser porque aconteceu um fato simbólico, uma notícia no jornal, uma lei que vai mudar amanhã, uma votação que vai acontecer. Mas ter um fato que gera esse sentimento de urgência nas pessoas é uma coisa que é super importante para mobilizar. Não vai dar tempo de falar nada, vocês vão me dar 3 minutos a mais.
A segunda coisa que a gente sempre traz é ter uma demanda concreta. Quando a gente fala assim, o que você quer? Eu quero melhorar a qualidade da educação. Putz, super lindo, mas assim, o que isso significa? Você quer melhorar o IDEB? Você quer mais escolas? Você quer mais professores por sala de aula? Você quer menos alunos? Do que a gente está falando? Então, para mobilizar, ajuda muito quando a gente tem uma demanda super concreta daquilo que a gente quer conquistar junto. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? E, de novo, uma causa que permite uma ação concreta da nossa parte. Algumas características que a gente busca nas mobilizações, né? É valor simbólico, urgência emocional, urgência temporal e demanda concreta. Ao invés de eu falar deles, eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Então, essa é uma estrutura de uma mobilização que a gente usa. A gente define o objetivo, o alvo, o público e as táticas. Uma mobilização sem isso não fica de pé. Então, o objetivo é aquilo que a gente quer conquistar junto. E aí eu vou contar o case da Delegacia da Mulher da 24 Horas. Eu não sei se vocês lembram, uns 2 anos atrás, começou a ter várias notícias de estupro coletivo, assédio, dados chocantes sobre como o entendimento, né, de uma mulher usa saia curta, então ela merece ser estuprada e por aí vai. E esse foi um momento que chamou muita atenção da minha SAMPA para falar, putz, essa pode ser uma oportunidade para a gente avançar os direitos das mulheres. Vamos olhar os números, vamos olhar os fatos, vamos olhar as políticas. E aí a gente descobriu que, muito embora existisse uma norma do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria de Políticas para Mulheres, dizendo que todas as delegacias da mulher deveriam ficar abertas 24 horas, aqui na cidade de São Paulo elas funcionavam de segunda a sexta em horário comercial. Então, a gente falou, a nossa mobilização vai ter este objetivo concreto. Eu quero que as delegacias da mulher funcionem 24 horas. Se a violência pode acontecer em qualquer horário, eu tenho que poder ter um atendimento adequado em qualquer horário, em qualquer delegacia. Então, a gente definiu o nosso objetivo. Depois, a gente definiu o nosso alvo. E aí, de novo, aqui é o jeito que a minha SAMPA mobiliza. Mas, assim, o alvo, nesse caso, era um político. Porque eu, ou a minha SAMPA, não tínhamos o poder de mudar o horário das delegacias. Então, a gente tinha que mobilizar quem? O governador e o secretário de Segurança Pública, que, na prática, eram as pessoas que tinham esse poder na mão. Então, esses eram os nossos alvos. O público que a gente está chamando quem que são as pessoas que podem ter interesse em nos apoiar nessa causa. Reconhecendo que a minha SAMPA é uma organização pequena. Minha SAMPA hoje também continua tendo 4 pessoas. Então, como é que eu vou conseguir ganhar essa batalha com 4 pessoas? Eu preciso olhar para outras redes e outros públicos que podem ter interesse em se mobilizar comigo, que vão se sensibilizar por essa causa. E as táticas são as ações que a gente pede para as pessoas fazerem com a gente. Justamente porque eu comecei falando, adianta eu chegar para as pessoas e ficar trazendo os números trágicos de como as mulheres são vítimas de violência e como as políticas públicas não atendem as mulheres e como está tudo uma meleca e eu não dar nada para as pessoas fazerem? Não, porque isso não vai mobilizar. Isso vai deprimir. Então, a gente pensou, vamos criar táticas em que as pessoas possam se engajar com a gente e lutar com a gente para conseguir essa vitória. Então, eu vou trazer direto aqui. Então, o que a gente começou fazendo no caso da Delegacia da Mulher 24 Horas? A gente começou com uma petição. Então, falou o seguinte, que é uma ação, e aí tem a última coisa que eu vou mostrar, uma curva de engajamento, é uma ação de baixo engajamento, é dizer para as pessoas, olha, reconhecemos esse problema, a Delegacia da Mulher não fica aberta 24 horas, você acha que ela deveria ficar aberta também? Sim, assine a petição. Simples assim, que depois a gente vai entregar ela para as autoridades competentes. Super legal. Um monte de gente assinou a petição. A gente entregou, 0 de resposta. Bom, beleza, não ganhamos essa, vamos pensar na próxima. Vamos, então, pensar, bom, os políticos hoje estão nas redes sociais, certo? E se importam com o que as pessoas postam nas redes sociais, porque nas redes sociais, tudo que você posta é visível não só para ele, mas para todo mundo que segue ele. Lindo. Então, a gente organizou um dia de recadastro no Facebook do governador Geraldo Alckmin. Então, a gente mobilizou todo mundo que seguia a minha SAMPA, fez uma mensagem padrão e falou, legal, agora todo mundo entra lá e deixa o seu recado para o governador pedindo Delegacia da Mulher 24 horas. Gente, centenas de publicações, silêncio por parte do governador. Tudo bem, porque a gente não ia se dar por vencidos. Vamos, então, partir para uma estratégia um pouco mais agressiva. Telefone.
Nesse caso, a gente resolveu partir para o secretário de Segurança Pública, porque ele era uma figurinha que estava muito quieta, mas que tinha muito poder. E telefone incomoda muito, por isso ele é maravilhoso. E hoje a gente tem que se aproveitar do fato de que os telefones estão disponíveis. Então, foi fácil achar o telefone do gabinete dele. E aí você não precisa de 1000 pessoas ligando. Se você tiver 100 pessoas ligando, você pode ter certeza que ele vai à loucura. Enfim, então passamos, de novo, 48 horas ligando e azucrinando, falando, vocês não vão se posicionar? Silêncio. E aí, aconteceu uma coisa super curiosa, que estava chegando o aniversário de 10 anos, se eu não me engano, da Lei Maria da Penha, caia num domingo. Eu falei, o governador vai ser esperto e ele vai anunciar a criação da primeira delegacia da mulher 24 horas nesse dia. E o dia foi se aproximando e nenhum sinal do governador. A gente falou, bom, a gente não se ele vai deixar passar essa oportunidade, pois bem, a gente não vai. Então, o que a gente fez? A gente organizou um microato com, assim, 8 voluntárias na Avenida Paulista, aproveitando que a Avenida Paulista ia estar aberta. E a gente fez uma coisa que foi super simples de organizar, super barata. Elas estavam vestidas de preto, com marcas de agressão e com alguns dizeres. Um Estado que não me atende é um Estado que me agride. Delegacia da Mulher 24 horas. E aí, deu uma mega cobertura de imprensa. Saiu em absolutamente todos os lugares. E o governador anunciou a delegacia nesse mesmo dia. Quer dizer, você tem que ir empurrando, porque senão não vai. Enfim, eu teria mais 1000 coisas para falar, mas depois a gente vai poder debater. Mas esse é só um exemplo e um case que eu acho que junta várias coisas que são importantes, que é você ter um objetivo muito claro, você ter um alvo muito bem definido, você juntar redes para se mobilizarem com você pensar táticas que você pode chamar as pessoas para botar a mão na massa. E a gente foi pensando, e isso tudo, eu trouxe essa imagem da curva de engajamento, porque eu acho que se a gente começa pedindo para as pessoas coisas ultra complexas na hora de mobilizar, então, assim, vamos todo mundo, numa quarta-feira, às 15h, parar a Paulista, não vai acontecer. Ou vai acontecer com 3 pessoas. Se a gente começa tentando engajar as pessoas com coisas um pouco mais simples, a gente vai mostrando para as pessoas que as vitórias são possíveis, e isso vai mobilizando elas cada vez mais para continuarem mobilizadas e para daí transformar, assim, desejo em realidade. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ana. É muito bacana ver, assim, com case concreto, como toda a teoria, tudo que a gente vê em advocacy, ter um objetivo muito claro. Uma mobilização, ela não acontece do dia para a noite, ela é estudada, ela é planejada, então acho que fica muito bacana. Agora a gente vai falar sobre como um grupo de mães conseguiu influenciar e apoiar a Anvisa, aprovar uma norma que deixava mais claro as questões de alergia no rótulo dos produtos, e acabou pressionando todas as empresas a se adaptarem de uma maneira muito rápida. Então, passo a palavra para a Ana para contar esse case. Alô? Para a gente. Boa noite. Obrigada, GIF, obrigada, Rede Narrativas, pelo convite. Eu, como membro do Põe no Rótulo, falo por todas, estamos muito honradas de estar aqui hoje e desejamos vida longa à Rede Narrativas, que ela possa efetivamente apoiar aí a transformação que a gente precisa. Bom, para falar do Põe no Rótulo, eu vou ter que contar um pouco da história da minha vida e da vida de mais 6 famílias nos últimos 4 anos. É uma história sobre a necessidade de comer com segurança. É uma história sobre a necessidade de criar um filho em segurança. Aí a gente se pergunta, quando aquele que deveria ser o melhor alimento do mundo para o seu filho faz mal e dói, é muito difícil para uma mãe sentir isso na pele quando ela amamenta ou quando ela faz uma alimentação, faz uma comida e essa comida pode fazer mal ou até matar uma criança. E eu e todas as mães que nos envolvemos com esse projeto, nos encontramos num grupo no Facebook de mães para alérgicos e a gente se uniu porque a gente precisava fazer alguma coisa real e concreta
que pudesse mudar essa realidade. E que pudesse mudar essa realidade e a realidade de olhar de dó, que muitas vezes a gente acaba infringindo para outras famílias que têm algum tipo de restrição alimentar. Bom, então somos 7 mães que envolveram pais, amigos e familiares nessa empreitada. São 7 profissionais de áreas diferentes. A gente tem 3 advogadas, 2 publicitárias, uma jornalista, uma produtora de eventos e uma administradora. E pessoas de diferentes estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O que enriqueceu muito esse processo, porque são pessoas com culturas diferentes, pessoas de classes sociais diferentes, e que fizeram com que esse projeto fosse adiante e conquistasse o que a gente conseguiu conquistar. E aqui é importante dizer que a gente tem a área jurídica e a área de comunicação trabalhando juntas desde o primeiro momento, desde o D0. Não é fácil, porque a gente fazia a autogestão. Fazer a autogestão é uma coisa muito complexa, né? Ainda mais quando a gente tem 7 pessoas de culturas diferentes, estados diferentes, filhos com idades diferentes. E, bom, eu, como profissional de comunicação, queria trazer aqui, junto com a nossa história, algumas coisas relacionadas à comunicação que podem ajudar outras causas, outras histórias por aí. Quando eu mergulhei nessa história da alergia, para mim foi muito difícil ler alergia e alegria depois disso, porque são palavras muito similares. E quando eu li alegria, às vezes eu li alergia, quando eu li alergia, às vezes eu li alegria. E alergia, junto com maternidade, são 2 ingredientes muito poderosos para reforçar ou criar dentro de pais e pessoas em volta das crianças uma coisa importante que é chamada empatia. Empatia foi o nosso tom desde o princípio, porque a gente conseguia se entender, a gente realmente entendia o que uma e outra estávamos passando. A maternidade traz muito isso. E também sobre diálogo, porque para fazer a autogestão de 7 pessoas precisa de muito diálogo, senão a gente não consegue avançar. E isso é o põe no rótulo. O põe no rótulo é empatia e o põe no rótulo é diálogo. E esse, parece que eu estou falando de ursinhos carinhosos, né? Mas eu não estou, porque empatia e diálogo são muito desafiadores. No dia a dia, são muito desafiadores, porque requer escuta, requer flexibilidade, requer efetivamente você se colocar no lugar do outro, e não do outro do meu parceiro ou daquela mãe, mas do outro que é aquele outro que não quer o que você quer, daquele stakeholder que briga pelo contrário do que você quer. E entender por que ele faz isso. Então, o Põe no Rótulo ele foi apoiado por muitas pessoas na internet, muitos parceiros, enfim. E eu vou trazendo aqui, vocês estão vendo, né, fotos, enfim, todo o material é construção da nossa história. O Põe no Rótulo é isso. É uma luta de mães por informações claras nos rótulos dos alimentos. O Põe no Rótulo briga por clareza e segurança, direitos do consumidor, direito à alimentação adequada e alergia alimentar. Mas, enfim, nossa, quanta coisa grande, né? Qual que era o nosso objetivo direto ali naquele momento? Era que os rótulos de alimentos e bebidas tivessem uma informação clara sobre os ingredientes alergênicos que podem fazer mal a uma parcela da população. Esse aqui é um exemplo clássico de um rótulo antes da norma. Então, você lê ali, bom, qual é o ingrediente? Fécula de batata. Tudo bem, fécula de batata não me faz mal, posso comer. E aí, depois da norma, a gente descobre que aquela fécula de batata pode conter girassol, pode conter leite, pode conter soja, e isso pode matar algumas pessoas. Não é pouco, né? Quando a gente fala da vida e da saúde de outro ser humano, a gente não está falando de pouca coisa. Bom, e para conseguir esse lado aqui que eu mostrei, né, o que a gente precisava? Porque isso vocês já podem ver no mercado, mas antes a gente precisava de algumas coisas. E, para conseguir isso, a gente sabia que empatia era o nosso tom e o diálogo era o nosso caminho. E a gente sabia que a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, era o nosso tomador de decisão, diferente um pouquinho da minha sampa. E isso é muito importante, identificar quem é o seu tomador de decisão. Porque a gente já sabia que o Legislativo já tinha entrado em algumas searas da alimentação e a coisa tinha enveredado um pouco estranha.
Então, a gente foi convidado e participou de uma reunião para a discussão de rotulagem no Mercosul. E uma semana depois, a gente começou a nossa campanha nas redes sociais. Desculpa. E esse post eu soltei com 3 dias de campanha. 3 dias de campanha, a gente tinha 5.000 likes. Em 3 dias, é muita coisa. Foi uma repercussão muito maior do que a gente imaginava, do que a gente sonhava. Então, a gente percebeu que a gente tinha uma coisa muito valiosa na mão. E aí a gente sentou para fazer estratégia. E a gente foi para o planejamento. E fazer estratégia significa responder perguntas difíceis, né? Estratégia significa perguntar: a sua causa ativa quais sensações nas pessoas? Você está pronto para escutar o que os stakeholders, o que os parceiros vão dizer? Qual é a sua legitimidade para falar sobre o assunto? Você é o beneficiário ou você representa esse beneficiário? E aí eu brinco, né? Eu falo, o Globo Repórter dos stakeholders, né? Porque no mapeamento você precisa saber onde ele come, como ele dorme, o que ele faz. Você precisa saber tudo sobre esse cara. Tudo mesmo. Inclusive se ele tem algum filho, neto, sobrinho alérgico. Isso é muito importante. Bom, e então a nossa estratégia tinha como plano de fundo responder todas essas perguntas que foi feito, e a gente entendeu que a gente precisava influenciar o contexto desse tomador de decisão. É que nem um carro vermelho, né? Você fala, pô, eu vou comprar um carro, eu quero um carro vermelho. Aí você sai na rua e você só vê carro vermelho, você não vê outro carro, você só vê o carro que você quer, da cor que você quer. Então, eu queria isso. Eu queria que todos os diretores da Anvisa olhassem no almoço de família e falassem, olha, tem alguém alérgico. Que eles vissem o Globo Repórter, que falava sobre restrição alimentar, e que eles vissem, puxa, tem alérgico. Que eles olhassem no Facebook e eles falassem, nossa, o Giannichini está pelado aqui, falando sobre essa causa. Eu preciso olhar para isso. Então, no nosso ponto de vista, fazer uma estratégia de advocacy de comunicação é influenciar o contexto desse tomador de decisão. E tem uma coisa muito importante que a Ana também trouxe, que é a causa, ela é maior e ela é de longo prazo. E a comunicação, ela precisa ter um objetivo direto, um objetivo de curto prazo, que você consiga entregar e que você consiga prestar conta sobre aquele objetivo rápido. Olha, você se engajou, você assinou essa petição, você fez isso, está aqui. A gente conseguiu isso, a gente avançou nessa página. Bom, até aí a gente tinha colocado todas as nossas pecinhas no tabuleiro. A gente tinha mandado e-mail e convocado várias reuniões com stakeholders. A gente tinha feito dado muitas iniciativas, mas a gente sabia que a gente não controlava nada. Mas aí você fala, bom, agora eu vou deixar com os astros, né? Eu já fiz a minha parte, eu já chamei todo mundo para a reunião, eu já convoquei todo mundo, agora eu vou deixar fluir. E parece que a advocacy é muito orgânico, e é. Só que a gente precisa estar sempre ligado no que pode vir e como você vai se responder às oportunidades, aos desafios que acontecem de madrugada, à noite, de manhã e a qualquer momento. Então, a gente sabia que a gente não decidia nada, que a gente não controlava nada, mas que eu precisava mostrar para o meu tomador de decisão qual era o melhor caminho, o que ele precisava fazer, e eu precisava encorajar ele, para ele ter coragem de bater o pé e falar, eu vou bancar essa decisão, eu vou aprovar essa norma. E aqui fez toda a diferença a gente ter uma boa estratégia desenhada. Problemas e oportunidades surgiram a todos os momentos. Nessa hora, a gente brinca que ninguém dorme, ninguém come, né? Coisas que mães já sabem, né? Um pouco, né? No dia a dia, o que é. Mas é um ritmo que é muito complicado quando a gente está no auge de uma campanha. Então, a gente tinha 4 estradas a serem percorridas. A primeira delas era a imprensa. E a gente bombou na imprensa. A gente conseguiu, e aí tem muitas questões por conta disso, mas eu lembro muito claramente no dia que saiu o Globo Repórter sobre alimentação, e a gente estava quase batendo 100.000 likes na página, e a gente estava todas, assim, cada uma na sua casa no WhatsApp, 99.989, 99.900... E a hora que bateu 100.000, eu vi uma das famílias ali dando um depoimento, porque o filho dela pode morrer a qualquer momento por conta de um contato com alérgeno. E eu realmente foi muito emocionante. Eu me arrepio até hoje de lembrar, porque é muito poderoso você poder mobilizar por alguma coisa que salva vidas. Mas, enfim, vamos lá. Nosso segundo caminho era os stakeholders. E stakeholders não significa só parceiros. A gente foi conversar com a ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria Alimentícia.
a gente foi conversar com o IDEC, com a Proteste, e a gente entendeu que a gente precisava fazer cartilhas, explicar para as pessoas o que era isso e como elas poderiam conviver com a alergia alimentar. É uma coisa crescente hoje no mundo, todo mundo sabe, e as pessoas não sabem lidar com isso. E aí a gente precisava amplificar a nossa voz. E como que a gente ia amplificar a nossa voz? Falando com celebridades, falando com pessoas que têm um alcance muito maior do que eu. Eu tenho, sei lá, 800 pessoas no meu Facebook. Agora, quando a gente fala com celebridades, a gente ativa muita gente. E tudo caminhando em paralelo com o processo lá na Anvisa. Tudo isso foi acontecendo em paralelo com a Anvisa. A gente foi convocado para uma reunião para desenhar essa norma junto com todos os outros atores que estavam envolvidos no processo. Depois a Anvisa abriu uma consulta pública. E aí é muito legal, porque eu, por exemplo, eu não sabia que eu poderia participar de consultas públicas, de audiências públicas na Anvisa. E eu posso, enquanto pessoa física, ir lá e me manifestar. E aí a gente falou, bom, a gente precisa falar para essas 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, o que é isso? O que é uma consulta pública? Você pode participar. E o que você tem que falar? Como é que você vai falar? E aqui a gente bateu um recorde histórico de participação popular, um recorde que a Anvisa nunca tinha batido em toda a história de existência da agência. E aí veio a audiência pública, que é uma reunião bastante complexa, que todos os atores se manifestam. Ela acontece lá em Brasília, todos os atores, inclusive os consumidores, cidadãos e indivíduos. Então, se você quer participar de uma audiência, você pode ir e você pode se inscrever para pegar o seu microfone e lá dar seu depoimento. E ela é passada online. Então, se você não pode ir, você pode acompanhar e ver como isso tudo acontece e acompanhar todo esse processo de audiência. E aí, faltava ela, aquela maldita de Itacuja, da reunião da diretoria colegiada, que é a reunião que poderia aprovar ou não a norma. Ailton, você pode soltar para mim o vídeo, por favor? A gente estava lá, em peso, se manifestando, até que a gente conseguiu a aprovação. Bom, a gente virou as mães que mudaram uma lei em Brasília. E agora? Acabou? Não. A gente estava exausta, porque a gente fazia isso em horários alternativos, entre uma mamada e outra, a hora que dava. E aí, a gente começou uma campanha, porque a indústria, sim, ia entrar com um aviso de não prorrogação. Eu já estou terminando. E a gente tinha que mudar o tom. A empatia já não fazia mais sentido nesse momento, quando a gente precisava ser mais duro e mostrar para as pessoas que a minha vida não tem prorrogação. E aí, eu queria mostrar um vídeo, mas, enfim, meu tempo acabou, então, depois está no YouTube, vocês podem ver. É uma fala da Cecília, que é uma das fundadoras do movimento, mostrando o quanto a gente, numa reunião da DICOL, pode ir e mostrar, sim, essa dificuldade. Bom, e aí, a Anvisa não prorrogou e a gente entrou numa nova fase. Como não deixar esse processo todo cair? Como manter as pessoas engajadas? E a gente chamou as pessoas, porque elas podiam ir no mercado e falar, puxa, esse rótulo não está certo. Anvisa, vou fazer uma denúncia aqui, corrige ali. E aí a gente foi engajando as pessoas e começou um processo no judiciário. E a gente fala, comunicação mobilizadora, vamos chamar celebridades e todo mundo, mas a comunicação mobilizadora também precisa convocar aquele juiz do judiciário que foi chamado pela Anvisa para fazer um processo para cair a norma. É one-on-one. A comunicação mobilizadora, ela é para muitos, mas ela é também direta. Eu e você, olho no olho, precisando sensibilizar aquele cara para não voltar atrás de um passo conquistado. Bom, a gente teve muitos desafios, eu não vou, depois a gente pode falar no debate. Aqui tem vários desafios de SINs, a exposição que essas famílias tiveram, os recursos, a gente fez tudo com o dinheiro do nosso próprio bolso, o alinhamento da identidade visual, que, para quem é de comunicação, sabe o quanto é sofrido você não ter um alinhamento, e cada um faz de um jeito, mas isso é lindo de ver, quando várias pessoas se manifestam, e uma produtora resolve fazer um vídeo com o jeito deles, e outro resolve fazer um spot de rádio, enfim, e a coisa foi se construindo de uma maneira muito bonita. 2018, acabou? Não.
a gente tem revisão da norma, e a gente está aí para engajar todo mundo. E a gente tem a rotulagem nutricional, que alguns de vocês já viram, que é um outro processo, não é conduzido pelo Põe no Rótulo, mas também interfere em rotulagem, e que a gente está de olho e que a gente angaria parceiros aí para trabalhar nessa causa. Bom, se alguém me perguntasse aqui, com todas essas dificuldades, por que eu faria tudo isso de novo? Porque me encanta olhar tudo isso e ver, desde o Tony Bellotto engajado, ver uma criança com uma reação, ver materiais publicados, e isso feito por pessoas como eu. Eu sou a Ana, eu sou uma mãe, igual todos vocês aqui. Mas o principal motivo são meus 2 filhos. E saber que o Rafael, que tem 7 meses, ele não teve nenhuma reação alérgica por conta de rótulos, igual o Pedro teve. Ele teve uma reação controlada com o alergista e com a pediatra, por teste mesmo, para a gente saber se ele estava bem ou não. E é muito bom estar aqui compartilhando isso com vocês. Obrigada. Não tem como não se emocionar, acho que não só aqui as grávidas. Estou vendo muita gente aí na plateia emocionada com esse depoimento. E é bacana a gente ver que são cases muito distintos, mas que têm vários pontos em comum na execução, no planejamento, no pensamento, mas com estruturas completamente diferentes. Então, quando a gente fala de mobilização, de advocacy, de engajamento, não importa o tamanho da estrutura, é possível. Então, a gente consegue ver essa influência em políticas públicas, né, ou na mudança de comportamento de uma pessoa, de uma maneira quando esse processo ele é muito bem conduzido. A gente vai mudar agora totalmente de seara para um outro polo. Então, aqui a gente falou de um grupo de mães, 7 mães, que conseguiu fazer essa mobilização. Agora a gente vai falar de uma organização que tenho certeza que todo mundo conhece, que é o Greenpeace, que conseguiu fazer com que os principais redes de supermercado do país se comprometessem com a transparência em sua cadeia de valor. E com qual objetivo? Diminuir o desmatamento da Amazônia, que é provocado pela pecuária. Não vou me estender, passo a palavra para a Dri. Antes disso, a gente vai ver um videozinho sobre o Greenpeace, se o pessoal puder soltar. Não é essa apresentação, sobre esse caso especificamente, é o vídeo. Legal. Oi, eu sou a Adriana, da Campanha da Amazônia, no Greenpeace Brasil. A gente está aqui no Pão de Açúcar, numa manifestação para lançar a campanha Carne ao Molho Madeira, porque a gente precisa colocar a Amazônia na frente dos bois. A pecuária continua sendo o principal motivo de destruição da Amazônia hoje. 60% das áreas desmatadas na floresta são hoje ocupadas por gado. Você acredita que eles não sabem de onde vem a carne que eles vendem? Embora desde 2009 nós tenhamos os maiores frigoríficos comprometidos com desmatamento zero, mais ou menos 40% da carne que é abatida no bioma tem origem desconhecida. Será que vem de trabalho escravo? Será que vem de desmatamento? Os supermercados, assim como o Pão de Açúcar, compra carne de diversos frigoríficos, incluindo frigoríficos que ainda não têm nenhum compromisso com a floresta, muito menos com desmatamento zero. E aí esse gado é vendido pra gente, pro nosso consumo. Você, consumidor, tem o direito de ter acesso a uma carne que não esteja contaminada com desmatamento, com trabalho escravo, com a violação dos direitos indígenas. Com certeza. A gente não pode engolir nem desmatamento, nem invasão de terra indígena, e muito menos trabalho escravo. É por isso que nós viemos aqui protestar e pedir para que o Pão de Açúcar pare de comprar de frigoríficos que não estejam comprometidos com desmatamento zero. A floresta está cortada. A gente tá pensando, a gente já conhecia mais ou menos a causa. É porque ela comeu. Agora com essa explicação, vou olhar lá no site, né? Então, ajuda lá, assina a petição e acompanha o nosso trabalho, tá bom? Bom,
Acho que a Francine falou de mudar de seara, mas acho que não vamos mudar de seara. Vai ser seara, Perdigão, JBS, está tudo no mesmo encrenca, né? Porque, afinal de contas, a gente continua não tendo o direito de saber de onde vem o que a gente come e tampouco o direito de saber o que tem naquilo que a gente come. E, no final das contas, entre a Amazônia e a luta que as meninas tão bravamente fizeram, a gente está falando da mesma coisa, que tem um jeito, da forma como os alimentos estão sendo produzidos e consumidos no Brasil e globalmente, que essa conta não está fechando já, né? E não está fechando nem só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de saúde das pessoas. E eu acho que essa questão de alergia que está explodindo tem tudo a ver com isso. Bom, eu acho que com esse vídeo a gente dou uns passos à frente para tentar aqui obedecer meu tempo e abrir logo para o debate, porque acho que sempre essa parte que mais me move a vir nesses espaços, e agradeço também a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Fazer campanha é um negócio bem desafiador, e diria que a gente está num momento, em termos de conjuntura política, socioeconômica, bem complexo aqui no Brasil e globalmente. E, embora tenha uma das questões fundamentais que definem uma boa campanha, que é ela ter começo, meio e fim, para a gente que é ativista, a gente vive sempre esse desafio de qual é o fim. Se nem o básico ainda está sendo feito pelas grandes companhias que têm o poder de acelerar mudanças e dar escala para as transformações que a gente quer. Então, estou fazendo esse comentário porque esse pedaço da campanha do Pão de Açúcar, na verdade, está conectado com a campanha da Amazônia e com a campanha especificamente relacionada à pecuária e ao desmatamento zero, e que começou há mais de 10 anos, né? Começa com soja, com carne, não vou contar tanta história para vocês, mas dizer que um dos grandes desafios que a gente tem hoje é que a gente já perdeu 2 estados de São Paulo na Amazônia, isso equivale a 20%. Eu sei que todo mundo, de algum lugar, já ouviu falar do tamanho do problema que está acontecendo na Amazônia, mas tem muito mais desafios da gente fazer essa relação com o que a gente está vivendo nas cidades, em lugares muito longe da Amazônia. E a pecuária tem uma responsabilidade na destruição da Amazônia, no desmatamento brutal, né? Nos números mais conservadores, 60% mais ou menos do que já de floresta que já foi comida tem a ver com a pecuária, dados mais atualizados, 80%. E aí esse é o grande desafio, e o grande desafio do Greenpeace foi como é que a gente vai conseguir mover e fazer com que essa cadeia tão baseada em crime, não só a questão do desmatamento, mas de trabalho escravo, de violação de direitos indígenas, vai se mover. Se é uma coisa tão poderosa, né? Se a gente hoje pensar que só a JBS abate por dia 40 mil animais, né? 40 mil bois, isso sem considerar a questão de outras proteínas. E aí tem uma coisa que as meninas já me ajudaram um pouco, eu não vou entrar então na parte mais teórica de como é que você elabora uma campanha, mas a estratégia era, de fato, incomodar quem tinha um poder fundamental de mudar essa relação que a gente ainda vê acontecendo. E esses atores, aí, os game changers, como a gente fala, eram e são os frigoríficos em grande medida, afora outros diversos atores que estão envolvidos nessa cadeia muito complexa de produzir animal, né? Que não é como uma plantação que nasce, cresce e morre no mesmo lugar, boianda, demora um monte de meses para ser abatido. E não só brasileiros, mas o mundo todo consome massivamente essa carne. Então, desde 2009, a gente estava lá dando muito trabalho para os frigoríficos. 2009 foi um ano muito marcante, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu demonstrar, comprovar a relação direta entre frigoríficos envolvidos na compra de fazendas envolvidas com desmatamento, trabalho escravo, e vários outros atores nessa história. Pulando vários anos, dos anos para cá, de 2015, que foi quando essa campanha foi lançada, na parte dos supermercados, o alvo continuava sendo os frigoríficos. A gente precisava mobilizar não só os 3 maiores, mas outros vários frigoríficos que são muito pouco conhecidos do consumidor, ou nada conhecidos, né? Até porque, acho que, para quem come carne, até outro dia você nem prestava muito atenção em marca de carne, como você presta atenção em uma série de outros produtos industrializados, né?
né? Muita da carne, inclusive, que a gente compra até hoje, para quem compra, nem tem rótulo, né? Que dirá informação de que tem desmatamento nesse rótulo, tem trabalho escravo, tem violação de direitos indígenas, dependendo da carne tem salmonela e por aí vai. E é por isso que a gente começou a pegar no pé dos supermercados. A gente chegou à conclusão de que, embora eles já tinham falado lá em 2009 que eles estavam preocupados com esse assunto, sim, que precisavam resolver, o fato é que a gente achava que a maior parte deles, pelo menos, ainda estava na zona de conforto, ou estavam muito quietinhos lá. E a ideia, então, foi de chamar a atenção dos supermercados e a falta de uma política clara do ponto de vista da compra de carne bovina que eles ofereciam para os consumidores nas suas gôndolas, quais eram os critérios aí, então, de compra, de selecionar esses fornecedores e como é que eles contavam essa história para o consumidor. Aí a gente resolveu fazer um ranking, fazer um monte de perguntas, mandamos um questionário para uma porção de supermercados, vários deles não responderam, mas os 3 maiores supermercados do país, o Pão de Açúcar, o Carrefour e o Walmart, que, aliás, está aqui representado, né, o Luiz lá no cantinho, responderam. E aí, baseado nessa avaliação, a gente, quem ficou na lanterninha dessa história, nem tinha uma política, então não tinha critério nenhum, comprava a carne, do ponto de vista de desmatamento, o trabalho escravo, não eram questões relevantes para esses supermercados, especialmente para o Pão de Açúcar, que era o líder varejista em termos de varejo como um todo, né? Não o varejo alimentar, que é o Carrefour, mas eles estavam na lanterninha total, ficaram com nota muito vermelha nesse nosso ranking, e a partir daí a gente resolveu que a gente precisava, embora o problema não seja relacionado somente ao Pão de Açúcar, seja a essa cadeia de produção de carne bovina no país, que, aliás, continua sendo um problema gigantesco, deveria, de fato, a gente precisava chamar a atenção dessa história de alguma outra forma. E nada melhor do que você escolher uma empresa que seja representativa de uma história complicada e muito maior do que uma empresa em si. E aí a gente resolveu tirar as fantasias de vaca do armário, elas já estavam meio sujas porque essa história começou lá em 2009, e fomos bater na porta mesmo do Pão de Açúcar. Vários grupos de voluntários em várias cidades simultaneamente começaram a etiquetar as carnes desse supermercado para chamar a atenção do Pão de Açúcar e pedir para que eles se comprometessem. Vale lembrar, embora o Greenpeace seja muito considerado como um birrento, que dá canelada em público, dá nome aos bois, nunca faz isso antes de tentativas ostensivas de diálogo intramuros. Então, quando vai para público, e a gente, do ponto de vista de estratégia, de mobilizar pessoas, nenhum Twitter ou notícia no online vai ser tão poderosa ou tão potencializada se a gente não tem uma ação realmente estrategicamente relevante, conectada com a comunicação, mesmo com a narrativa, no offline, né? Então, acho que, do ponto de vista de pensar em desafios e lições aprendidas, certamente essa é uma que o Greenpeace já entendeu faz bastante tempo. Bom, demorou vários meses para a gente conseguir chamar a atenção, mas não é que logo depois que eu gravei esse vídeo, demorou alguns poucos minutos para o diretor de Relações Institucionais me ligar no meu telefone celular, o Marara, dizendo e tentando entender, porque, afinal de contas, a gente estava invadindo as lojas deles, se eles eram muito sustentáveis e tinha uma política muito relevante já em relação a esse assunto carne, né? Quando você olhava no site do Pão de Açúcar, a responsabilidade deles era a Rúbia Galega, que hoje representa menos de 3% da venda de carne na gôndola, e os atributos de sustentabilidade, na verdade, eram atributos relacionados à qualidade de uma carne magra, com um pouco marmoreio, que é essa gordura no meio da carne, esses assuntos todos mais detalhados que, para quem não trabalha com o assunto, não está no radar. O fato dele ter me ligado muito bravo esse dia da ação concreta não foi, infelizmente, suficiente para convencê-los da importância deles se posicionarem publicamente a favor do desmatamento zero e contra todos os outros problemões que vêm embalados junto com essa carne, que é a questão de trabalho escravo, né? A gente tem que sempre lembrar que a produção da pecuária continua sendo um dos setores que mais usa a mão de obra escrava.
e a questão de direitos indígenas também. E aí a gente foi escalando, né? A gente também usou a estratégia de encher o saque do Pão de Açúcar. Resolvemos também mobilizar uma série de pessoas, inclusive vários consumidores que se conectaram com a gente, e consumidoras, sobretudo, né? A gente, desde o princípio, quis dirigir essa comunicação para grupos de mães e para consumidoras, sobretudo mulheres, pelo nosso entendimento de que elas, em grande medida, são as tomadoras de decisão da compra, incluindo a carne do dia a dia para fazer o carne molho madeira ou para fazer o estrogonofe, o que seja. E aí, com a ajuda delas e com algumas sugestões do que elas deveriam perguntar, que a gente começou a gente mesma a fazer esse exercício pelas redes sociais e pelo telefone, a gente encheu o saque. O Pão de Açúcar deu uma resposta muito insuficiente e inadequada para aquilo que a gente estava demandando. E aí essa encheção de saque acabou resultando no comprometimento deles. Pouco depois desse momento, e a gente lança em novembro. Em janeiro, a gente já tinha... Fevereiro, a gente tinha uma sinalização que o Pão de Açúcar iria a público. Em março, eles lançam oficialmente a política de compra responsável, de compra de carne bovina da Amazônia, desmatamento zero, inclusive já se comprometendo com a questão de cerrado. Para não ficar só na questão do Pão de Açúcar, Carrefour também estava mal na foto, não tinha nenhuma política, e o Walmart, que era o melhor posicionado no nosso ranking, porque, afinal, já tinha uma política e já tinha critérios bastante alinhados com aquilo que a gente demandava, ainda não tinha colocado essa política para fora de casa, não tinha publicado e também não tinha uma estratégia clara de como é que ia comunicar isso para o consumidor, o que acabou acontecendo depois desse momento também. Ganha essa luta? Não está, né? Porque entre aquele momento foi uma das coisas que eu estava conversando com as meninas, como é que eu vou contar esse case de sucesso, realmente com uma coisa bastante importante. Não é todo dia que a gente consegue o comprometimento das 3 maiores redes varejistas do Brasil e globalmente também. Se comprometendo aí com desmatamento zero, se comprometendo com uma demanda que foi animada pelo Greenpeace, mas que, de novo, né, a gente é um facilitador de um processo de pressão e de anseio da sociedade que é muito maior do que esse. Capítulos mais adiante, depois daquele telefonema bravo que eu recebi do Pompilho, estou eu lá dando de mamar para o meu filho ainda de licença maternidade, e daí, de repente, vem do Globo News e a gente vejo lá a delação do Joesley. A gente já tinha um pouco dado um sinal amarelão em relação às negociações com os frigoríficos, porque, afinal de contas, entre uma promessa assinada ou anunciada publicamente e a entrega dessa promessa, às vezes vão mais de 10 anos para conseguir fazer isso acontecer. E essa é outra parte também que não é tão conhecida do Greenpeace, mas o Greenpeace fica lá realmente monitorando os acordos de mercado das empresas que a gente pega no pé. Isso dá um trabalhão, e é pouco sexy de contar, mas é fundamental para que o resultado, de fato, aconteça do ponto de vista de realidade mesmo na floresta, que é o que a gente quer. E na atual conjuntura política do Brasil, a gente viu que não tinha a menor condição da gente continuar dialogando com os frigoríficos. É por isso que o Greenpeace decidiu se levantar desse compromisso público que nós mesmos criamos e animamos. Então, hoje não existe um diálogo colocado em relação aos frigoríficos, embora eles continuem sendo alvos fundamentais. Eles são parte do problema e a gente quer que eles sejam parte da solução. É verdade, a gente precisa reconhecer que existe o sistema de monitoramento socioambiental desenvolvido pelos 3 maiores, pela JBS, Marfrig e Minerva, mas é também verdade que o desmatamento que acontece na Amazônia continua completamente relacionado com esses frigoríficos, tanto os outros que não estão, e, obviamente, dos supermercados que fazem a carne chegar na nossa vida. Para quem opta por consumir carne, esse é um outro debate que vem colado a esse, que é muito maior, mas daí a Francine e o pessoal vai me matar aqui, porque eu vou falar demais.
da gente repensar a forma como se produz hoje essa proteína e como é que se consome, né? O brasileiro consome algo em torno de 40 quilos de carne por ano, só de carne vermelha. A gente está em mais de 90 quilos de carne por pessoa por ano. E o desafio é pensar como é que a gente consegue equilibrar entre aquilo que é gostoso e o tamanho da implicação em relação ao que vem, né? Junto com isso. Então, é um momento muito difícil para se avançar nessa cadeia bastante perversa, que se vale de muitos furos aí do ponto de vista mesmo de falta de transparência, de falta de entendimento e da dificuldade que o consumidor no dia a dia tem de fato de interagir com isso. Sem dúvida, a pressão continua, é fundamental. A gente está no momento de lançar também posicionamento global em relação a questionar esse modelo que está, no nosso entendimento, falido, embora o agro seja colocado como pop, como tech, o que a gente tem visto é que ele não gera tanto emprego assim, ele tem uma parte importante da economia, mas à custa de perda de floresta, de perda de saúde das nossas crianças. E, aliás, só para fechar, para a gente ver que está tudo relacionado, depois de 10 dias que meu filho estava no hospital de novo com um problema pulmonar seríssimo, inclusive restrito de comer. Ele voltou para casa ontem, mas a primeira coisa que ofereceram no hospital para ele, depois dele voltar a comer, foi um todinho e um danoninho. Então, a gente realmente tem que juntar Lé com Cré e ver que, no final das contas, a gente está falando da mesma coisa, mas que, às vezes, para a gente conseguir envolver as pessoas e seguir adiante nesse mar tão conturbado que a gente está, a gente precisa dividir um problemão em vários probleminhas. Obrigada, gente. Muito bom, e eu acho que a Adri traz de uma maneira muito clara a diferença de uma campanha e de uma comunicação de causas. A campanha ela ataca um ponto focal, ela tem um objetivo específico, precisa ser celebrado. Eu acho que vocês conseguiram um ganho que não foi pequeno, aí com os grandes varejistas, mas quando a gente está falando de comunicação de causas, isso se dá em fluxo, é de longo prazo mesmo. E antes da gente abrir aqui para a pergunta, a gente viu muitos os cases brasileiros, talvez os melhores cases, bons cases brasileiros do que está acontecendo, que geraram de fato transformação. Eu queria compartilhar com vocês 3 slides muito rápidos de uma pesquisa que foi conduzida pela NetChange Consulting, que é uma consultoria americana, que fez uma análise super interessante da última década, olhando para mais de 47 campanhas, considerando o impacto que elas tiveram, então se foi alto ou baixo, e o grau de repercussão, alto ou baixo. E eles conseguiram classificar essas campanhas em 3 tipos. Primeiro, campanhas institucionais, que são aquelas que têm um impacto grande, mas ele não tem essa repercussão tão ampliada, que considera interesses de alguns grupos só, com uma gestão focada e centralizada. No outro extremo, a gente vê as campanhas horizontais, e aí posso dar o exemplo do Occupy Wall Street, acho que foi uma grande, que ela tem uma grande mobilização, mas não tem uma liderança clara, tem toda essa... É difuso o movimento e não necessariamente gerou um impacto relevante. E eu acho que vou me focar aqui na terceira, que é a campanha em rede, que fala muito do que as meninas fizeram, e eu acho que elas trazem exemplos concretos de como isso acontece. E, nesse estudo, eles trazem alguns princípios, né, que estão por trás dessas campanhas. Primeiro deles é a abertura para o poder de base. Então, o que eles entenderam com essas campanhas foi essa capacidade de ouvir o que estava acontecendo, e, mais do que isso, essa capacidade de mobilizar e instrumentalizar quem está abraçando essa causa, que fez com que essas campanhas ganhassem uma repercussão muito grande e uma escala muito maior.
E usando essa escala, eles conseguem mostrar o poder das pessoas e o poder da pressão. Então, esse foi um primeiro princípio. Um segundo é que essas campanhas elas consideram diferentes hubs e movimentos cruzados, ou seja, ela concilia interesse, consegue achar interesses comuns, mesmo entre atores que não necessariamente têm o mesmo ponto de vista sobre determinado problema. Isso acho que é bem interessante. E o que eles conseguem fazer é gerar apropriação por parte desses membros e, com uma comunicação clara, organizada, estruturada e uma liderança definida, conseguir com que essa informação flua e que esses diferentes núcleos acabem se autorregulando e autocoordenando. Não preciso falar, mas super importante, uma causa engajadora, que tem uma teoria de mudança clara, que tem problema e solução, que corta em bifinhos essa causa, que mobiliza, que fala com o coração, né, que toca um problema, uma questão humana, que muitas vezes, acho que o Greenpeace faz isso. Você comentou, né, Dri, que é o último pedaço, que tem toda uma negociação, tem uma conversa antes, mas o que eles viram é que nessas campanhas, trabalhar com esse polo, mocinhos e vilões, ajuda a dar muita clareza para a causa e ganha pressão. E elas trabalham de uma maneira que eu acho que todas fizeram aqui, coordenada entre o on e o offline, com múltiplos canais, múltiplas plataformas. Quem saiu da apresentação anterior de mídia viu a importância de trazer essa causa, né, essa causa engajadora, em mais de um ponto de contato. E, por fim, que eu acho que é o mais relevante, ela segue com foco, com disciplina, com objetivo comum, claro, sem perder esse espírito empreendedor de aprender e de se retroalimentar. Enfim, foi um panorama super rápido. Esse estudo a gente está disponibilizando no site do Narrativas, quem quiser acessar, o link está lá. E eu queria abrir agora para vocês, antes de abrir para o público, como é que vocês enxergam? Vocês conseguem ver esses princípios de uma maneira clara no que vocês fizeram? Como vocês se relacionam com eles? Que é um aprendizado que vem de fora e a gente sabe que a realidade nem sempre é a mesma, né? Acho que, só comentando rapidinho, quando você falou primeiro, né, abertura ao poder de base, acho que, por mais que a minha Sampa seja uma organização constituída, assim como provavelmente o rótulo Greenpeace, no fundo, é como a Adriana falou, a gente catalisa um desejo e uma energia e um desejo de transformação que está posto na sociedade. Então, a minha Sampa ela serve de aceleradora, talvez, de algum tipo de transformação. Mas acho que o poder ele está nas pessoas, sempre. Então, acho que esse é um princípio básico. E acho que o desafio de encontrar uma causa engajadora, eu acho que toda causa pode ser engajadora para determinadas pessoas. Então, acho que também um dos exercícios é você não partir do pressuposto que a sua causa ou aquela causa que te interessa vai interessar para todo mundo. Por que não? Mas você tem que encontrar, então, que pessoas se interessam pela minha causa e unir forças com essas pessoas. E, por essa razão, inclusive, que a minha Sampa trabalha, por exemplo, escolheu trabalhar com temáticas da cidade. E é saber e é respeitar que nem todo mundo vai ter interesse em todas as causas que a gente propor, mas propor um número diferente de causas é legal, de outro lado, porque eu tenho chance de engajar mais gente. E acho que a história de construção dos hubs, no caso da minha Sampa, funcionava muito nesse princípio da atuação em rede, que é aquilo que eu comentei. Com uma organização com 4 pessoas, você não vai conseguir a transformação sozinho. Mas se você pegar uma causa como os direitos das mulheres, juntar todas as organizações, movimentos, grupos, páginas de Facebook que podem ter interesse no assunto, aí sim você tem muito mais poder. A gente não é uma organização instituída, não. A gente
Nós tudo junto ali, meia-noite e às 2h no Skype. Essa é a nossa instituição. Eu acho muito legal colocar a teoria um pouco na prática que a gente fez. E quando eu olho isso, eu queria só destacar duas coisas. Assim, quando a gente fala de poder de base, a gente tem o poder de base, mas dependendo da causa, você não só precisa de parceiros para ajudar a engajar, mas você precisa de parceiros que te ajudem a dar relevância técnica. Então, por exemplo, a gente fez parceria com a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que ajudou a gente, participou de entrevistas com a gente, ajudou a dar um embasamento técnico nas cartilhas. Quando a gente precisava de algum apoio para levar alguma questão para a Anvisa ao longo do processo em reuniões, a gente foi atrás de outros parceiros que pudessem assinar uma carta em apoio ao movimento, e que tivessem essa causa não como foco principal, mas tangencial, enfim, entender esse mapeamento efetivo de stakeholders, né? Eu não brinquei com a questão do Globo Repórter, você precisa realmente entrar lá a fundo mesmo, entender como é que você vai engajar cada um em cada momento que é necessário, e não a todos os momentos, porque senão você perde, as pessoas se cansam, porque não é a causa deles. E seguir com foco e disciplina, até um pouco do que a Adriana trouxe, eu acho que, para quem está no dia a dia, é quase que falar em resiliência, né, que é um dos desafios que eu trouxe, porque nunca acaba, e você precisa estar sempre vigilante. Né? A gente mapeou todos os processos que várias associações da indústria entraram ao longo de todo o país para derrubar a norma. Isso é um trabalho de formiguinha difícil e que também não é dito. Né? Não é bonito você dizer que as meninas, principalmente da área jurídica, ficaram noites e noites mapeando e pensando como é que a gente vai se posicionar dentro desses processos. Né? E a última coisa é isso, que é, na verdade, a primeira, né? A abertura do poder. A gente tem o nosso poder, a gente precisa encontrar os caminhos, que foi um pouco o que o Põe no Rótulo fez. Entender onde que a gente pode entrar e como que a gente pode incidir, seja por audiências públicas, seja por pressão, ligando, enfim. E que não precisa ter uma organização necessariamente instituída, não precisa ter necessariamente muito dinheiro, enfim. Mas acho que, para mim, isso é relevante, né? Porque eu sou taurina, eu sou mãe, eu sou brasileira, ou seja, eu não vou desistir absolutamente nunca, né, de alguma coisa. É bem difícil. Acho que eu não vou passar pelos 4, porque as meninas já falaram, deram bastante conta. Acho que só para dar exemplo também, porque acho que na perspectiva do Greenpeace, que é uma organização, a gente fica brincando, né? A King Ong das ONGs, a Nestlé das ONGs ambientais, porque a gente realmente é muito grande, mas acho que é muito grande lembrar que a constituição mesmo da organização continua sendo 100% independente. Né? A gente é mantido por pessoas físicas como eu e como vocês. Acho que, então, a questão do poder da base está no cerne da nossa atuação, e acho que é por isso que, muitas vezes, também a gente acaba tendo a liberdade e mais conforto para dar nome aos bois, quando isso não é tão confortável para algumas outras instituições. E diria que, embora a gente seja mega em muitos números, existe também esse esforço de formiguinha. O tamanho do desafio é sempre maior do que a capacidade instalada, mas que, quando a gente, de fato, não só tem uma estratégia de campanha, assim, sabe exatamente o que pedir para quais atores, com quem conversar, a gente não precisa falar com tanta gente assim. Para vocês terem noção, a petição que a gente colocou para o Pão de Açúcar foi assinada por 28 mil pessoas, aproximadamente. Se você compara com a outra campanha, bem sucedida também, de parar a construção da hidrelétrica do Tapajós, que teve 1 milhão de assinaturas, e um trabalho enorme, gigantesco de base, né, que começou a ser construído 5 anos antes, de fato, dessa campanha, e cujo mérito e a conquista dessa outra campanha ter sido vencida não pode jamais ser atribuída somente ao Greenpeace, porque, de novo, a gente estava dando voz a uma demanda dos povos indígenas do Tapajós há muito tempo lutando pela demarcação da terra indígena, e o motivo da São Luís não poder ser construída lá. Estou falando agora de hidrelétrica, e não do que a gente está falando aqui, mas para
para dar um pouco o contraponto de que não é só quantidade, é qualidade, é saber o que dizer, para quem dizer, em qual momento, porque a gente também falou aí de processos, seja com um grupo de mães, seja da minha Sampa com uma galera, ou tem um trabalho mesmo anterior de muita construção, mas depois que a coisa está engatilhada, concatenada, as oportunidades às vezes passam com uma rapidez e é naquele momento que você de fato tem que interagir, senão você perde um bonde importante, né? E acho que isso tem tudo a ver com todos esses 4 elementos colocados aqui. Bom, o dia foi longo, a gente já passou, se estendeu da hora, mas eu não queria deixar de abrir para perguntas. Então, se alguém tiver alguma questão. Eu só queria parabenizar e registrar que essa plenária ela é feminina, nosso nome é mulher. E acho que é isso que a nossa indignação. E eu queria, assim, eu sou uma militante e trabalhei com mobilização muitos anos, eu venho da Fundação Abrinq, então todos esses casos são super interessantes, mas eu queria salientar o case das mães, né, não institucionalizado, para mostrar que realmente a nossa indignação é que faz a nossa história e que o método e o caminho está posto, mas o case das mães pelo Põe no Rótulo é uma exemplaridade que tem que nos inspirar. E acho que se a gente está aqui até essa hora, é para isso que a gente está aqui aprendendo. Obrigada. Olá, boa noite. Vocês falaram bastante sobre algumas mudanças que a gente pode promover falando com grandes empresas, ou grandes corporações, ou grandes tomadores de decisão. Vocês teriam talvez alguma estratégia para fazer esse mesmo tipo de mudança quando o principal agente dessa mudança são as pessoas? Citando o exemplo do Greenpeace, você consegue reduzir os problemas do desmatamento até certo ponto, porque o desmatamento acaba ocorrendo com o consumo de qualquer tipo de carne, seja por causa da área que os animais ocupam, seja para a plantação dos grãos que vão alimentar esses animais, fora os problemas da extinção de outras espécies, da poluição dos rios e todos os outros problemas relacionados com a agricultura industrial. Então, existe alguma estratégia para convencer as pessoas a tomarem atitudes e escolhas mais conscientes alimentares, ou existe alguma campanha que possa ser feita nesse sentido? Qual é a opinião de vocês? Obrigado. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é o desafio que move a gente, me move particularmente sair da cama todo dia, porque é um pouco o que a gente falou sobre aqui. A gente identifica mesmo que a questão do consumidor, dele se posicionar, né, não ser, inclusive, tratado como cidadão, só como consumidor e como cidadão de primeira categoria, porque a gente vê aí o exemplo vai para muito além de carne, sei lá, rotulagem de transgênicos, que de novo vira e mexe, eles estão querendo tirar o nosso tesão, né? O que de fato, na prática, o consumidor pode fazer? Olha, na questão de carne, acho que esse diálogo é inescapável sobre a questão de reduzir o consumo. Isso é desafiador quando a questão de consumo de carne, de proteína animal, está tão atrelada a processos muito afetivos e culturais no Brasil, né? Agora, de novo, é esse o desafio. Qual é a escala do poder da mudança que a gente tem individualmente e qual é a escala que empresas e governos têm de fazer com que, no dia a dia, a gente seja estimulado a ter atitudes mais saudáveis, né, e mais responsáveis. E eu acho que é por isso que a aposta da organização não é tanto de trabalhar na esfera do indivíduo, mas fazer com que a oferta, a forma como as coisas chegam na vida do consumidor seja diferente. Dando um outro exemplo que não é de carne, mas é de lâmpada. Enquanto tiver lâmpada incandescente sendo vendida no supermercado por 60 centavos e a lâmpada de LED, que dura mais, 8 anos, custa muito mais e também está disponível, quem tem baixo poder aquisitivo vai continuar optando pela lâmpada. E isso é a questão, assim, até que ponto a gente tem direito de escolha. Então, acho que os desafios que a gente tem, eles perpassam várias outras campanhas, além propriamente da questão de desmatamento, de pecuária, realmente que a gente consiga fazer a conexão das coisas, né? De que a gente tem um desafio e tem uma voz, e a gente precisa exercer essa voz, enchendo o saque,
fazendo o seu tweet, fazendo o seu post, se conectando com esse tipo de campanha e repensando, sim, seus hábitos. Agora, o desafio é tão gigante e o tempo que a gente tem é tão curto que é por isso que a gente continua e acho que tem que continuar apostando na mudança de políticas públicas e nas políticas corporativas, que, aliás, hoje influenciam tanto e atrapalham tanto as decisões públicas, né, de políticas públicas que não são necessariamente baseadas no interesse comum. Quando a gente pensa em mudar o comportamento do indivíduo, a gente pode atuar por duas maneiras, na minha opinião, né? Você pode atuar pelo marketing, e você pode, sim, usar todas as ferramentas de marketing, de comunicação, para mudar o comportamento de uma pessoa, assim como você pode também usar a coerção, né? A gente nunca usava cinto de segurança até que veio a lei, e aí não só a lei foi suficiente, porque a lei no Brasil não pega, e a gente começou a ser multado, né? Então, a gente começou a usar por conta disso, e mudou-se uma cultura, né? Então, quanto a gente pode trabalhar com as duas ferramentas, e mesmo quando a gente pensa numa campanha de advocacy, por exemplo, o tomador de decisão, principalmente foi uma estratégia usada pela gente, é uma pessoa. Ele, sim, ele tem um poder de fazer uma caneta e tomar uma decisão muito grande que afeta o Brasil inteiro e milhões de pessoas, mas ele é uma pessoa. E como que eu entendo, como é que eu posso sensibilizar aquela pessoa, assim como eu vou sensibilizar uma pessoa que está aqui na plateia para entender sobre alergia, por exemplo, né? E aí ela começar a ter um olhar diferente sobre aquele tema. Então, eu vejo similaridades nas duas campanhas. Acho que precisa só adequar um pouco a tua estratégia e pensar efetivamente como é que você pode fazer um ganha-ganha, como no marketing, né? Eu vou comprar essa camisa porque eu acho que ela me faz parecer séria, né? Eu vou no congresso do GIF, eu tenho que estar com uma camisa porque eu preciso parecer uma pessoa séria, falando aí de uma história, enfim. Então, ela me traz um benefício e eu pago por ela. Como é que você transforma, inverte esse pensamento para pensar numa mudança de comportamento? Acho que vamos deixar as perguntas da plateia, daí a gente faz uma última rodada. Tá bom, legal. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-las. Estou, sim, super entusiasmada. Foi mega inspirador a fala de vocês. E eu trabalho com captação de recursos, então fiquei pensando na questão de sustentabilidade financeira de todas essas campanhas. Comunicação exige investimento. E a gente está falando de campanhas de advocacy, que tem que ser um investimento que não tenha conflito de interesse, né? Eu queria discutir um pouquinho. Eu sei que vocês fizeram com recursos próprios, né? O case das mães. Greenpeace já falou que é com indivíduos, né? Mas de que tamanho que a gente está falando de investimento para esse tipo de mobilização, campanha? Como que isso é priorizado dentro do planejamento das organizações? Acho que tinha mais alguém que queria fazer uma pergunta? Ou a gente já... Então... 2 comentários sobre a pergunta que o nosso amigo fez lá atrás. Aqui vai, pelo menos, a minha opinião pessoal. Apesar da minha Sampa ser uma organização ultra-ativista e combativa, e que enche o saco, e faz pressão, e não sei o quê, né? Não só concordo com o que a Ana falou, né, de olhar o tomador de decisão como uma pessoa, mas se você está falando de mudança de hábitos, a gente está falando de mudar o hábito de outras pessoas. E de novo, eu volto para aquela coisa que eu falei no começo, que para mim, você tem que unir cabeça, coração e mãos, no sentido de, às vezes, você trazer números ajuda. Né? Se você falar, mas o consumo de carne é ruim para a Amazônia. Tipo, quão ruim? Que números são esses? Você tirou eles da onde? Sabe, às vezes, trazer um pouco de embasamento concreto, número dado, ajuda a pessoa a falar, caraca, eu não sabia que a coisa tinha essa dimensão. Só que o ser humano ele não é só racional, justamente porque você comentou, né? A comida tem uma relação super afetiva. Então, às vezes, tem uma coisa de você conversar. A pessoa adora comer carne. Né? Como é que você vai ter uma conversa que é amorosa com ela sobre isso? Não é dizer você, maldito, entendeu? Que está ali responsável pelo desmatamento da Amazônia. Cara, você vai acuar a pessoa não vai. Então, como é que você toca o coração dela de uma maneira amorosa e põe ela para o seu lado? E acho que a terceira coisa é a mão, no sentido de trazer alguma coisa concreta que ela possa fazer. Então, começou um movimento de segunda sem carne, por exemplo. Então, assim, não é dizer não coma mais carne, mas falar, você já tentou? De repente, ficar toda segunda, tentar não comer carne? Tenta.
Então, é oferecer para a pessoa alguma coisa concreta. Eu sempre acho que essa combinação das 3 coisas tende a ser bacana. E aí, quando você falou de financiamento, com certeza é um mega desafio. Acho que daí não só para ações de comunicação e advocacy, mas para a sustentabilidade da sociedade civil de uma maneira geral. E aí, falando da minha Sampa, como o Greenpeace, que não são organizações, não são investidores que têm por trás, por exemplo, uma empresa, ou não tem um endowment. Então, é realmente super desafiador você conseguir financiamento que te garanta independência. Então, você tem que pensar 1000 vezes de quem que você aceita dinheiro. E no caso da minha Sampa, a gente fez todas as coisas que a gente fez com muito pouco recurso mesmo. Então, assim, a ação das meninas, por exemplo, ali na Paulista, que foi essa ação super impactante, a gente fez com, sei lá, R$200. Porque foi, sabe, cada uma foi com a sua própria roupa preta, pedimos uma fotógrafa voluntária, sabe, a gente, no fundo, imprimiu as plaquinhas. Né? Eventualmente, tinha vezes que a gente gastava R$150 para impulsionar um post no Facebook. Né? Mas, assim, fazer post de Facebook, mobilizar a rede, fazer ligação telefônica é barato. Não estou dizendo que dinheiro não seja importante. Se eu tivesse 10 vezes isso, eu fico pensando que eu faria campanhas 10 vezes mais poderosas. Mas dá para fazer com pouco também. E eu sempre gosto de sair do âmbito da gente, né? Eu sempre uso como referência, por exemplo, Quebrando o Tabu, que é um canal do YouTube que eu acho super interessante, porque eles falam de direitos humanos, eles só postam conteúdos que não é deles, então eles não gastam R$1 para produzir conteúdo e eles conseguem transmitir a mensagem de um jeito super poderoso. Então, eu acho que o lance é você ser criativo com a quantidade de recursos que você tem. Bom, a gente precisa encerrar. Queria agradecer muito todo mundo que ficou aqui até esse horário com a gente. Acho que não foi à toa. Foi um dia super rico, né? Como eu falei. Queria agradecer às meninas que compartilharam essas experiências incríveis e ao GIF que deu esse espaço para a gente trazer uma discussão tão relevante que é o advocacy e a mobilização. Muito obrigada e boa noite.